Fala família Palmeiras, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Tá começando mais um Bom Dia Jota. Pra quem é novo no canal, o Bom Dia Jota é um vídeo onde eu vou te passar todas as informações que você precisa saber em dia de jogo do Palmeiras. E antes do vídeo começar, se inscreva no canal se você não for inscrito, rumo a 200. Quem sabe a gente não consegue bater essa meta ainda esse mês. E eu conto com você pra isso, beleza? E curta esse vídeo, mas já deixa seu like agora, né? Depois você pode esquecer. Então, vamos combinar uma coisa? Deixa seu like agora. No final do vídeo, se você não gostar, você tira e tá tudo certo. E compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Mas antes do vídeo começar também, aquele golinho característico do Bom Dia Jota. Bom, família, hoje o Palmeiras pega o Bragantino lá em Bragança Paulista, jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde somos líderes isolados e não vamos perder a liderança nessa rodada, por mais que o Flamengo tenha um jogo a menos. A gente não perde a liderança nessa rodada, beleza? Bom, mas o que esperar do Palmeiras hoje, né? A gente tinha expectativa no jogo passado contra a Jacuipense que o Paulinho iria retornar, né? Mas graças a Deus ele não retornou, porque o time da Jacuipense veio completamente para bater, né? Tanto que acabou lesionando o Vitor Roque. Eu fico na expectativa também, né? Se vai ter alguma punição para ele, porque quando é para punir jogador do Palmeiras é muito fácil, né? Então, enfim, seguimos. Mas o que esperar do Palmeiras hoje, né? O Paulinho treinou com um grupo, né? Não sei se ele vai jogar hoje, né? A gente não tem nunca essa informação certa. O Paulinho volta contra a Jacuipense, o Paulinho volta não sei contra quem. A gente não sabe de nada. A gente vai saber isso realmente no final, quando estiver chegando, né, na verdade, perto do jogo. Bom, como o Palmeiras entrou com um time misto, né, no último jogo contra a Jacuipense, deve vir com seu time titular hoje, né? Acredito que seja um jogo onde o Palmeiras precisa pontuar e precisa jogar bem. O desempenho precisa melhorar, mas claro, um campeonato de pontos corridos, o que importa mais são os 3 pontos. Mas o que eu falei, tem que ligar aquele sinal de alerta para você não dar chance pro azar de acabar perdendo pontos num jogo onde está completamente controlado, onde você é um melhor time do que o outro. E a gente tem alguns desfalques para hoje, né? O primeiro de todos é o Murilo, que acabou sendo suspenso no último jogo pelo cartão vermelho que acabou tomando. Abel Ferreira pela aquela punição bizarra que tomou da STJD também, né? Que eu não consigo explicar o porquê desse tamanho dessa punição, mas tudo bem, né? Seguimos. Vitor Roque e Piquerez lesionados, beleza? Então o Palmeiras hoje deve vir com seu time titular, né? Não tem por que poupar, a gente tem um jogo contra o Cerro Porteño fora na Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro acho que é bem importante o Palmeiras acabar pontuando lá também. Então provável o Palmeiras deve ser Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Fuchs e Arthur na lateral esquerda, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, Arias, na frente Flaco Lopes e Ramon Sousa, que deve entrar no lugar aí do Tigrinho. Bom, esse foi o Palmeiras e uma curiosidade, né? A gente não perde pro Bragantino desde 2023, né? Naquele jogo que a gente perdeu lá em Bragança Paulista de virada, que foi um gol do Hendrick, um golaço. E desde aquele dia a gente não perde pro Bragantino. De lá pra cá foram alguns jogos, né? Um ou outro mais marcante, né? Aquele jogo do primeiro turno. A gente fez 6 pontos, né? Contra eles. O primeiro turno a gente venceu por 2-1. Olha lá aquele gol do Maurício no finalzinho. E também aquele 5-1 do segundo turno, beleza? E o que esperar do Bragantino? O Bragantino sempre é um time chato, sempre um time que é encardido para todos os paulistas, né? E é um time meio 13, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes eles começam muito bem, às vezes do nada eles ficam ruins. Então, assim, é uma incógnita absurda o time do Bragantino, mas a gente tem que tomar cuidado com o Isidro Pita, que é o centroavante dos caras. E é um jogador muito importante para eles buscam muito esse jogo aéreo. Então, principalmente em Bragança Paulista, é um time chato de se jogar. O Palmeiras vem vencendo lá, mas tem certas dificuldades. Mas acredito que tem que tomar cuidado, como eu falei no pós-jogo contra o Atlético Paranaense. Esse tipo de jogo, né, é um jogo onde a gente tem que ter total atenção, porque senão a gente pode se prejudicar bastante se tem uma atuação um pouco abaixo. Bom, Jota, quem apita o jogo hoje? Quem vai apitar o jogo hoje é João Vitor Gobi, esse cidadão que está aparecendo na sua tela. Geralmente ele não apita tantos jogos, ele é mais quarto árbitro do que apita jogo, né? Tanto que ele apitou dos últimos 3 jogos do Palmeiras, ele apita praticamente um jogo do Palmeiras por ano. Ele apitou Palmeiras e não apitar, né? Palmeiras e Bragantino. Ele apitou a vitória do Palmeiras contra o Guarani no Campeonato Paulista, ele apitou Palmeiras e Santos também, e apitou no ano passado Palmeiras e Botafogo de Ribeirão. Ele atua mais como quarto árbitro, principalmente em clássicos, né? E vem como quarto árbitro São Paulo e Santos, Corinthians e São Paulo, né? Muito mais jogos do São Paulo também. E
E falando em jogo do São Paulo, foi ele o quarto árbitro daquele jogo polêmico entre São Paulo e Palmeiras, aquele 3-2 lá no Morumbi, no segundo turno do ano passado, o jogo que até hoje os caras falam, né? E até hoje a gente se ferrou por causa disso, por tudo que a gente mexeu, né? E só um parênteses, né? Eu sei que isso não tem nada a ver com o jogo de hoje, é só uma crítica mesmo que eu faço. O Ramon Abate-Abel, ele por muito menos, né? Ele acabou sendo suspenso, acabou sumindo aí e pegou essa fama, né? O Wilton Pereira Sampaio e o Daronco, né, que apitaram o Wilton, aquele São Paulo, aquele Palmeiras e Flamengo lá no Maracanã, o Daronco, pelo que ele fez no Flamengo e Vitória, estão isentos, foi apenas um erro e tá tudo certo. Você vê como é diferente a parada? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo que eu vou fazer também. Inclusive, né, tem jogador do Corinthians aí que o Mateuzinho, que deu um soco na cara do Flávio Lopes, teve uma punição menor do que a do Abel Ferreira. Mas paciência. E se você não for hoje pro Cícero de Souza Marques lá em Bragança Paulista, você vai conseguir assistir o jogo pelo Premiere. Bom, família, esse foi o Bom Dia Jota de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você acha do jogo de hoje, qual a sua expectativa, se o Palmeiras é favorito, se não é favorito. Quero saber a sua opinião, beleza? Compartilhe esse vídeo se fizer sentido pra você e voltaremos hoje no pós-jogo, provavelmente lá pelas 9 horas. Inclusive, cara, o Palmeiras adora. O Palmeiras só jogou à noite esse ano, é inacreditável. O Palmeiras vai jogar de tarde agora só contra o Remo, mas é uma curiosidade engraçada, né? O Palmeiras não jogou nenhum jogo à tarde nesse ano de 2026. E a gente já tá quase terminando o mês de abril. Bom, família, é isso. Compartilhe esse vídeo se fizer sentido pra você. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Rumo a 200 inscritos. Falta pouquinho, me ajuda nessa aí, beleza? Voltaremos no pós-jogo hoje e um excelente domingo pra você. Tamo junto.